Capítulo 24 de segundo livro dos Reis. Oh Deus, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 24 de 2 Reis, versículo 8 em diante. 2 Reis 8, capítulo 24, versículo 8. Eu tenho uma pergunta para mim e para você. Capítulo 24, 2 Reis, versículo 8 em diante. Olha essa palavra. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neustá e era filha de Elnatã de Jerusalém. Versículo 9. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele. Que desgraça! Ele repetiu a miséria do pai. Versículo 10. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os servos sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali também todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices, os ferreiros. Ao todo, 10.000, ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Uma pergunta. A gente tem noção exata do peso, do custo do pecado? Por que a gente brinca tanto com o pecado? Por que a gente se expõe tanto ao pecado? A gente tem noção de quanto custa a fatura do pecado? O que eu acabo de ler aqui é muito forte. Um garoto, um menino, um jovem, 18 anos de idade, ele assume uma posição elevada, ele assume o trono, ele é um rei, um garoto de 18 anos. O texto diz que ele governa o país por 3 meses, 90 dias. E ele fez o que era mal. E quando ele fez o que era mal, o inimigo chegou, a tempestade chegou. E a Bíblia diz, no relato que eu acabo de ler, que acabou com tudo, dizimou tudo, levou todo mundo como cativo. Levou toda a riqueza, levou toda a família, levou todos para a prisão. A gente fica vendo gente brincando com o pecado, ficando muito próximo. Meu Deus! Essa semana, ou dias atrás, tivemos o fato daquela brasileira que estava fazendo aquela caminhada, né? Aquela aventura na extremidade, na ponta de um vulcão. Até para quem mora ali, o comentário o lugar é muito perigoso. O lugar é muito perigoso, o lugar é inacessível. E a gente fazer montanhismo, escalada, tudo bem, mas dentro de um certo nível de estabilidade, um certo nível de... Mas tem coisa que parece que a gente desafia a própria lei da vida, É o local que aquela vítima, foi uma vítima e lamentável, né? Aonde ela caiu, não tinha como nem ir lá
de tão difícil que era, a complexidade era tão grande, tão grande, tão grande. Aí a gente para e pergunta assim, pô, caramba, será que a gente vai novamente lá? Será que a gente vai? Vamos novamente lá? Aqui está um menino, 18 anos, ele assume um trono, ele tem muita coisa para fazer, mas o texto diz assim, Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai. Então, eu tenho algumas perguntas nesse momento que Deus nos dá. A quem que eu estou imitando? Para um pouco. Vou dizer assim, Jaime, para. Você está imitando o comportamento de quem? Quem é que você está imitando? Já fez essa pergunta? Eu sou assim, eu estou imitando, é alguém que era assim. É alguém que era namorador, o outro era pegador, o outro era isso, o outro era isso. Você está imitando quem? Quem você está imitando? Porque a palavra diz que o pecado, ele tem preço e o preço chega. O preço chegou e chegou pesado. O texto diz que até a mãe dele entrou todo mundo. Entrou todo mundo que estava com ele, entrou todo mundo. A coisa é tão forte que chegou a dizer assim, que quantificar, levou todo mundo, só deixou aquelas pessoas mais pobres da cidade. Aquelas pessoas que estavam lá naquela periferia, esses aí deixa, o resto levou todo mundo. O pecado tem um preço alto, em nome de Jesus. O pecado tem um preço alto. Ele chega cobrando o patrimônio. Há dias atrás eu atendi alguém que tem uma posição financeira muito boa. E eu disse, eu não vou te enganar não, e nem vou ficar calado, eu vou falar para você, se continuar, você vai perder tudo. Tem empresa, tem muita coisa, você vai perder tudo, porque o diabo tem 3 tarefas, ele veio matar, roubar e destruir. Então, não brinca com isso, não brinca com o pecado. Esse texto está aqui na Bíblia para dizer assim, o pecado custa caro. Versículo 14, 24 e 14, Nabucodonosor, vou ler bem devagarzinho. Esse texto aqui, eu diria que ele é assustador. Vou ler devagar, hein? 2 Reis 24 e 14, Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém. Sabe o que é a palavra toda? É o coletivo universal. Levou cativo toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices, todos os ferreiros. Ele levou todo mundo, levou todos os profissionais, levou todos os que trabalhavam com madeira, com ferro, com bronze, levou todos os artífices, ao todo 10.000. Olha o que diz a Bíblia, ninguém ficou, a não ser o pobre da terra, aquele da base da pirâmide social, aquele que vende o almoço para comer a janta, aquele que não tem profissão, aquele que está na base de tudo. Esse aí, deixa aí, não vale nem a pena levar. Você faz ideia do que é isso? Isso é assustador. Você vai perguntar, pastor, por que essa desgraça toda? É a conta do pecado. A fatura do pecado é alta. Estou falando para mim, estou falando para você. Não brinca com um assunto chamado pecado, que a conta é muito alta. A conta é muito alta. Não Olha, eu diria alta não, eu diria que ela é impagável. Não tem como pagar essa conta. Como é que vai pagar? Perdeu tudo. O país virou um caos. Por causa de quê? Do pecado. Então Deus não negocia nessa área. Então hoje quando a gente vê, escuta, fulano está aprontando, fulano, não imita quem está aprontando. Fulano tá, não imita, chuta que é laço. E se eu puder dizer para você, corte até a amizade. Não ande com quem brinca com o pecado, porque a conta vai chegar e quando ela chega, tem que ser paga. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Vem cá, pastora Luciane, fazer essa oração.
Paz do Senhor, queridos. Vamos orar. Bendito Deus, somos o teu povo, a tua igreja, e estamos aqui diante de ti nessa hora, suplicando a tua misericórdia sobre nossas vidas. Declarando, Senhor, que reconhecemos que temos pecado porque não temos tido o entendimento do tempo que vivemos, do momento que a igreja se encontra, do posicionamento que precisamos ter diante de Ti. Temos pecado, Senhor, como igreja, porque não temos aprendido nem a orar como convém. E nessa hora eu te suplico, em nome de Jesus, ajuda-nos, ensina-nos a nos portarmos diante de Ti como convém, como uma igreja viva que foi resgatada pelo poder das trevas e que tem em si a liberdade de não se contaminar com este mundo, que tem em si a autoridade de dizer não para as trevas, para o pecado, que querem nos atrair. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos mais que vencedores, porque na verdade já somos. Ajuda-nos a viver como alguém que sabe que é mais que vencedor em todas as coisas. E, sobretudo, ter uma vida que represente o céu aqui na terra. Para a glória do teu nome é que eu te peço isso. Amém. Amém.